Câmara informa. Grande abraço, gente amiga. A partir desse momento, vamos iniciando a edição de hoje do Câmara Informa, para você que está ligado aqui na programação da Rádio Câmara e também da TV Câmara. Câmara de Música de qualidade. A Casa do Povo é aqui. Os sucessos do rock você ouve na Rádio Câmara. Rádio Câmara FM. Boa tarde, minha amiga Rafaela da Lago, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, PC, e boa tarde para você que nos acompanha. Eu te convido a ficar bem informado até às 5 horas da tarde, hoje comigo e com o PC. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e YouTube no Câmara BC ou interagir pelo nosso WhatsApp 3263-7686, 3263-7686. Vamos junto até às 17 horas na edição de hoje, trazendo as notícias, informações atualizadas do dia de hoje e também do início de semana. Lembrando que hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Hoje é o dia do radialista, hoje é dia da árvore, dia da paz. E também tem uma data muito específica ligada à deficiência especial. E a gente também vai estar falando sobre esse assunto na edição do nosso programa hoje. Quem participa com a gente hoje, Rafa? PC, hoje nós temos muitos convidados, muito assunto interessante por aqui. Logo no início conversamos com a Carla da APAI sobre o dia 21 de setembro, hoje que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Vamos falar também sobre a agricultura e os desafios para manter o cultivo de arroz na nossa região. E você sabia que o Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú está com a rotina de atividades mesmo durante a pandemia? Quem vai falar pra gente como está funcionando é a coordenadora Débora. Falamos de Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Quem participa com a gente é o André, o porta-voz do CVV aqui em Balneário Camboriú. E você já deve ter ouvido falar da nova nota, né? A nota de R$200 que começou a circular no Brasil. Mas o que isso impacta na nossa vida? A gente vai descobrir com o economista, o Jairo, que participa com a gente logo, logo. Falaremos também do movimento Luz aos Invisíveis, um projeto que começou aí lá em Brasília. A gente vai entender tudo como acontece e o que ele requer. Falamos também sobre a Semana Nacional de Trânsito, que segue até o dia 25. Tudo isso e muito mais aqui no Câmara Informa. É verdade, minha amiga Rafa. Hoje foi divulgado pela Conmebol as datas e horário das duas próximas rodadas da Copa América. E o Brasil, a seleção brasileira, já tem data para apresentação no dia 5 de outubro. Primeiro confronto contra a Bolívia, dia 9. E o segundo confronto contra o Peru, em Lima, no dia 13. Você vai ficar sabendo um pouco mais do cenário esportivo, séries A e B. Na Série C, o Brusque mantém invencibilidade, mantém a liderança isolada do seu grupo. E o nosso Marcílio Dias estreou com o pé esquerdo na Série D, perdendo para o Pelotas fora de casa. No dia da árvore, é bom te lembrar do papel da reguladora das chuvas. Nós temos matéria importante sobre esse assunto aí para trazer para vocês. E ainda, minha gente, o Brasil tem mais de 850 pessoas que esperam por transplante de medula óssea. Especialistas falam e alertam para o impacto da pandemia na questão das doações. Se já era difícil encontrar uma medula óssea antes da pandemia, imagine agora, minha gente, com esse entrave da pandemia, as famílias que correm desesperado em busca de uma medula compatível 100% ou aproximadamente a 100% para fazer um transplante de medula. Então tudo isso a gente vai estar tratando aqui hoje na nossa programação, começando a trazer aqui as informações de Balneário Camboriú, que infelizmente Balneário Camboriú registrou 87 óbitos por Covid-19 e a cidade no domingo, dia 20, teve o registro de uma morte, um homem de 27 anos de idade com comorbidades, uma pessoa jovem. Ele estava internado no Centro Municipal de Prevenção e Combate ao Coronavírus desde o dia 26 de agosto. Agora são 87 o número de mortes em Balneário Camboriú. Também nesse domingo a cidade contabilizou 6.357 casos positivos de coronavírus, mas manteve 6.102 número de pessoas que estão recuperadas e que já receberam alta da Vigilância Epidemiológica Municipal. A taxa de recuperação em Balneário é de 95,9%. Permanecem em tratamento 168 pacientes, sendo 157 a domicílio e 11 que estão internados.
E em Camboriú, no dia de ontem, o município registrou aí 2 novos casos positivos de Covid-19. Dos 2.833 pacientes positivos, 2.729 já receberam alta e 40, infelizmente, vieram a óbito. No momento, em Camboriú, 64 pacientes encontram-se em tratamento. Destes, 62 estão em isolamento domiciliar. O município de Itajaí chegou no domingo a 6.666 casos de coronavírus. É meia, né, gente? São 6 novos casos registrados, 100 novos casos registrados de morte em decorrência da doença. Total de contaminados são 6.035 que já estão recuperados, tá, minha gente? A taxa de recuperação em Itajaí é 90,5%. 471 pessoas estão com vírus ativo, 16 internados, 455 fazem isolamento domiciliar. 160 pessoas, infelizmente, morreram em Itajaí, vítimas do coronavírus. Ainda 61 casos suspeitos aguardando o resultado de exames. E em Navegantes, o número de pessoas infectadas na cidade neste domingo chegou a 2.352. Desse total, 2.148 pessoas estão curadas, 157 em tratamento domiciliar, 4 pessoas hospitalizadas e 43 evoluíram a óbito. Município de Itapema, a cidade tem 3.087 casos confirmados de coronavírus, 61 óbitos por Covid-19. Os dados são do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres divulgados no último domingo. Segundo a Prefeitura de Itapema, os boletins do final de semana não serão mais emitidos, apenas de segunda e sexta-feira. Ou seja, de final de semana não contabiliza. Ou não divulga, né? Contabilizar deve contabilizar, não vai divulgar, né? Deve estar de folga o pessoal da prefeitura no final de semana, né? Pode ser. Mas no município de Penha já são aí 1.011 casos de Covid-19 confirmados pela Secretaria de Saúde do município, com 969 pacientes recuperados e 20 tendo vindo a óbito. 22 moradores do município com a doença confirmada fazem tratamento e mantêm isolamento social em casa ou em hospitais da região, assim como 8 casos suspeitos que ainda aguardam o resultado do exame do LACEN. A Vigilância de Saúde de Brusque registrou nova redução de número de casos ativos de Covid-19 na cidade nas últimas 24 horas, conforme o boletim epidemiológico divulgado no domingo. Agora são 68 casos ativos. Ao todo, Brusque já registrou 5.362 casos da doença e conta com 5.240 pacientes recuperados. Foram registrados 54 óbitos no município desde o início da pandemia. 9 pessoas seguem internadas, 4 na UTI, 5 na enfermaria. Há 101 casos em investigação e 547 pessoas sendo acompanhadas a domicílio. E falando agora da região da Anfre, Itajaí lidera o número de casos com 6.666. Balneário Camboriú vem em seguida com 6.357 casos e logo após temos Itapema com 3.087 casos. Outras cidades da Anfre também registraram aí novos casos de Covid-19. Camboriú tem agora 2.831, Navegantes 2.352, Penha 1.011 casos, Bombinhas 990, Balneário Pissarras 829, Porto Belo 789, Ilhota 568 e Luiz Alves tem 205 casos confirmados. Caso de coronavírus em Santa Catarina, divulgado no dia de hoje, segunda-feira, 21 de setembro, de acordo com o boletim do governo do estado, até agora são 205.620 casos confirmados de coronavírus, com 2.639 mortes por Covid-19 em Santa Catarina. E no Brasil, até às 13 horas do dia de hoje, segundo a última atualização do consórcio de veículos de imprensa, feita a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde, já são 136.997 mortes por coronavírus. Além disso, o país também registra 4.547.150 casos da doença. E agora vamos trazer as informações do Brasil, né? Levantamento que nós temos. O país manifesta interesse em aderir a grupo global por vacina. O governo brasileiro manifestou interesse em aderir à COVAX, iniciativa liderada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde e outras instituições para o desenvolvimento e distribuição de vacinas contra a Covid-19.
A intenção em participar do projeto foi confirmada por nota pela Secretaria de Comunicação Social do governo, que informou ainda que a decisão foi tomada após tratativas com a Aliança Gavi, uma entidade criada pela fundação do bilionário norte-americano Bill Gates para unir governos, entidades públicas, privadas e organismos internacionais a fim de promover e distribuir vacinas para os países mais pobres. Segundo a OMS, mais de 170 países já aderiram à COVAX. O programa vai captar recursos para impulsionar o desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. O objetivo é também garantir o acesso aos medicamentos de forma ampla e fácil, evitando, assim, disputas por patentes ou conflitos econômicos que prejudiquem a chegada da vacina às populações, especialmente as dos países mais pobres. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Obrigado, Lucas, pelas suas informações ao nosso programa. E médicos brasileiros investigam mortes de crianças por Covid-19. Patologistas da Universidade de São Paulo, da USP, foram os primeiros a provar presença de vírus no coração de uma paciente infantil com forma rara da doença e tentam desvendar esse mecanismo por trás de óbitos de outras crianças. Os profissionais acabaram de dar um passo importante e confirmar a presença do novo coronavírus, o SARS-CoV-2, no coração de uma criança que morreu em uma manifestação atípica da Covid-19. A síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, a SIMP-P, a descoberta relata um estudo de um caso publicado em agosto numa revista científica, a Lancet Sheet Anti-Adolescentes, que chamou a atenção da comunidade científica internacional. E agora, o grupo quer explicações do mecanismo por trás dos óbitos de outras 4 crianças que perderam suas vidas por Covid-19 no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ainda falando sobre esse assunto, PC, essa síndrome rara já atingiu 197 crianças e jovens pós-Covid no Brasil e pode causar febre e mais 8 sintomas. Então, a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica pode se desenvolver em pessoas de 0 a 19 anos que tiveram Covid-19 previamente e inclusive já estão curadas da doença. A maioria dos casos, 38% dos casos, está entre as crianças de 0 a 4 anos. São 75 registros da síndrome nessa faixa etária. Em seguida está a faixa dos 5 aos 9 anos, com 65 casos, dos 10 aos 14, 49 casos, e de 15 a 19 anos já são 8 casos registrados. Entre os sintomas estão febre, conjuntivite, manchas vermelhas no corpo e dor abdominal. A nova síndrome, que é considerada foi rara, foi registrada em 14 das 27 unidades federativas do país. O estado que registrou mais casos, 21%, é o Ceará, com 41 casos. Em seguida tem o Pará, 24 casos, Rio de Janeiro, 22, São Paulo, 19 e Distrito Federal também 19 casos. A doença se tornou notificação obrigatória no Ministério da Saúde em 17 de agosto, a pedido aí da Sociedade Brasileira de Pediatria. Além disso, desde o dia 24 de julho, o Ministério disponibiliza uma plataforma online para monitorar os casos da síndrome que estão associados à Covid-19. Agora 3 horas e mais 15 minutos, 3h15, o Câmara Informa traz informações nesse instante que no Brasil, mais de 850 pessoas esperam por transplante de medula óssea. Confere. Mesmo com mais de 5 milhões de doadores cadastrados no Redome, registros de doadores de medula óssea no Brasil, o Andy Nascimento, de 27 anos, aguardou 5 meses para conseguir uma pessoa compatível com seu perfil genético. Nesse tempo de espera, ela conta que a angústia foi grande, mas que após o transplante, ela renasceu. Passar por um transplante de medula óssea não é fácil, mas depois que a gente vence, a gente supera, a gente viu que a gente nasceu de novo, a gente só tem a agradecer. A gente agradece a Deus pela nossa vida e agradece a esse doador que foi lá, sem nem conhecer a gente, foi lá e fez esse gesto de amor. E graças a esse gesto eu tô viva. Eu só tenho a agradecer a você, doador.
Assim como o Andy precisou de um transplante de medula óssea, outras 850 pessoas estão na fila de espera. Apesar de o Brasil ser o terceiro país do mundo em número de doadores, as cirurgias costumam demorar para acontecer porque a chance de o paciente encontrar uma pessoa compatível é de 1 em 100 mil. Outro problema é que a maioria dos inscritos no registro de doadores de medula óssea aqui no Brasil são das regiões sul e sudeste do país. E é necessária uma maior variedade de perfis genéticos para haver maiores chances de compatibilidade entre as pessoas. Por causa da pandemia da Covid-19, os números de doadores e de transplantes caíram no país, como explica o médico hematologista que coordena uma central de transplantes de medula, Roberto Luiz da Silva. Com a pandemia da Covid-19, o registro de doadores de medula óssea, REDOME, apresentou uma queda de 30% no número de doações entre fevereiro e julho, em comparação com o ano de 2019. Também tivemos uma queda do número de transplantes a nível nacional em torno de 70%. Apesar da redução de doadores e transplantes de medula em 2020, a coordenadora da Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo, Carmen Vergueiro, observou que as pessoas cadastradas como doadoras no REDOME, quando convocadas, não se recusaram a doar. É que as pessoas que se cadastraram e que estavam já no banco de doadores, quando eram convocadas para doar, elas apareciam, mesmo durante a pandemia. Esses doadores já cadastrados, quando foram reconvocados, eles tiveram uma boa aderência ao programa e muitos puderam salvar a vida de algum paciente, mesmo durante a pandemia. O transplante salva a vida de pessoas com doenças graves como leucemias, linfomas, mielomas múltiplos e algumas doenças autoimunes. Se você quer ser um doador voluntário, é simples. Basta fazer o cadastro no hemocentro mais próximo, onde será coletada uma amostra de sangue. Depois, os dados do doador são inseridos no cadastro do REDOME. Assim, quando surgir um paciente precisando de transplante, a compatibilidade será verificada e o doador convocado. A medula óssea é um tecido líquido localizado no interior dos ossos, onde são produzidos glóbulos vermelhos do sangue, glóbulos brancos e plaquetas. Esse líquido é aspirado com o auxílio de agulhas nos ossos da bacia. O procedimento é seguro, realizado em centro cirúrgico e o doador recebe anestesia geral. Durante a pandemia da Covid-19, os centros de transplante estão seguindo as recomendações sanitárias do Ministério da Saúde, Anvisa e sociedades de transplante. Lembre-se que doar medula é doar vida e dentro de poucas semanas a medula do doador é totalmente recuperada. Com produção de Marcela Rebelo, da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Obrigado, Ana Vitor, pelas suas informações ao nosso programa. 3h mais 20. O Câmara Informa agora entra em outro assunto. Na data de hoje, 21 de setembro, é Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Nós vamos conversar nesse instante com a diretora da APAI, a diretora pedagógica da APAI de Balneário Camboriú, nossa amiga Carla da Cruz Preto, que fala pra gente da importância dessa data e da luta das pessoas que são portadoras de deficiência especial para tentar buscar seu espaço dentro do mercado de trabalho e até mesmo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Carla. Boa tarde, PC. Então, primeiramente quero agradecer em estar aqui, podendo colocar, né, o que a nossa PAI está realizando, o que ela pensa em relação a esse dia. E queremos dizer o seguinte, que nós acreditamos que já houve sim um grande avanço nessa área, né? Nessa luta pela pessoa com deficiência. Se nós for pensar assim em termos históricos, a década de 50 do século passado não se falava ainda sobre educação especial e nem sobre a pessoa com deficiência de uma forma que contemplasse como um sujeito que tem habilidades e potencialidades, né? Hoje já conseguimos alguns avanços, mas temos ainda algumas dificuldades, né? Principalmente as atitudinais das pessoas, as arquitetônicas.
a de mobilidade, mas isso não impede que a gente possa ver as coisas boas nisso tudo. Verdade. E a PAI de Balneário, o PC, pensa o seguinte, a gente acredita que a inclusão da pessoa com deficiência, ela tem um processo, e ela vai iniciar esse processo na família. Então, não podemos ver a inclusão começando lá desde a sua base, que é a família, que é ela aceitar que ela tem um filho com deficiência, é ela não deixar negligenciar essa criança, né? Não deixar com que ela tenha acesso a estímulos, a condição adequada de qualidade de vida. Também pensamos que passa por um momento seguinte, que seria a escola, em que ela tem que frequentar, que é um direito dela de frequentar, mas não só estar por estar na escola, né? Como muitas vezes a gente vê, mas estar lá sendo um sujeito do seu processo. De toda essa caminhada dela dentro da escola, ela tem sim aquisições bem importantes. E depois ela vai continuar, né, no mercado de trabalho, umas no mercado de trabalho, outras tendo uma qualidade de vida melhor, mas a gente pode estar falando bem especificamente do mercado de trabalho, PC, sim. Porque, por exemplo, a nossa PAI, ela faz 2 anos que a gente implantou a turma do mercado de trabalho e temos visto o seguinte, que antes, usuários que eram nossos aqui de Balneário Camboriú, acabavam indo para Itajaí para poder ter acesso a essas turmas de mercado de trabalho. E hoje a gente já consegue, então, contemplar essas turmas dentro da nossa PAI, fazendo um trabalho de qualidade, né, com dinâmica, com psicólogo, assistente social, acompanhamento, fazendo com que esses usuários eles possam estar dentro do mercado de trabalho fazendo a diferença, né, que as suas habilidades e competências possam ser utilizadas dentro do trabalho em que ele está realizando. Isso é o que a gente considera como inclusão, né? Dentro dessa cota, né, que tem nas empresas de 2% a cada 100 funcionários, enfim. Mas isso é o que a gente considera inclusão, é uma caminhada, né, PC? Não é uma coisa estanque nem parada, né? E hoje a nossa PAI, ela dá início, ela homenageia esse dia com o início de uma Paralimpíada, né? A nossa primeira Paralimpíada virtual da PAI de Balneário Camboriú. Porque ela vem trazer nessa Olimpíada as manifestações deles, né? As manifestações das suas habilidades e competências. E isso é o que a gente acha importante, envolvendo a família, envolvendo cada aluno e quem sabe até familiares, né? Que moram em outras cidades, já que hoje a gente tem condições em função da questão virtual, né? E quero também estar aqui colocando, PC, para a comunidade, que puder estar assistindo. Nas quartas-feiras a gente tem feito, que também é uma forma de protagonismo, e ela iniciou lá na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o Conhecendo as Histórias de Vida, que também eles são protagonistas, né? Então a gente tem lives que estão ocorrendo nas quartas-feiras, às 3 da tarde, pelo Facebook da PAI, ou seja, a PAI de Balneário Camboriú, onde as famílias estão contando a sua história de vida. Certo. E nessas histórias de vida, PC, vem muitos relatos importantes, porque ali vem uma caminhada, ali vem uma história, né? Vem carregada de emoções, vem carregado de dificuldades e também de muitos desenlaces de situações que puderam ser resolvidas em função de que hoje, né, essa luta ela está sendo realmente vista. Então, a gente vê na área da saúde, a gente vê médicos que hoje já estão mais atentos, né, à causa da pessoa com deficiência. Então, na verdade, ela é uma luta que ela não pode ser solitária, ela tem que ser em conjunto. Saúde, assistência, educação, e o profissional nessas áreas estarem realmente acreditando no que eles estão fazendo. Com certeza. PC, assim, eu queria deixar aqui um recadinho para todos os pais, né? Quando eu coloquei ali que a luta, que a inclusão, ela começa na família, eu quero deixar aqui
como representante da APAI de Balneário Camboriú, o nosso parabéns a todos os pais que têm filho com pessoa com deficiência. Não é fácil, e aquele que abraça a causa, ele faz a diferença para o seu filho e faz a diferença para si mesmo. E a gente quer deixar aqui o nosso parabéns e o nosso grande abraço. E que a gente está junto na causa também. Independente dos contextos, independente das épocas, nós estamos sempre de mãos dadas, podendo também dar esse apoio a essa família. É uma grande conquista que vem se tendo ao longo dos anos. Como você bem frisou, há 2 anos o mercado de trabalho abriu as portas para os alunos da APAI. E a gente vê que tudo é uma cadeia produtiva de avanços. Não é só a questão do trabalho, também abre as portas do lazer, do convívio, a sociedade. E quanto nós estávamos parados no tempo nesse aspecto, né, minha amiga Carla? E hoje a gente vê esse grande avanço com pessoas com necessidades especiais, podendo se autossustentar, podendo ter a sua vida com dignidade, alimentar os seus sonhos, seus anseios, mostrar as suas qualidades, também precisando de política pública para facilitar a questão de adaptação, que também é necessária. A gente sempre briga por isso, com questões de rampa, acessibilidade, que é uma grande dificuldade que as pessoas que são cadeirantes passam, não é só aqui em Balneário, em todo o estado, em todo o Brasil. Infelizmente, nesse aspecto, a gente deixa ainda muito a desejar. É isso aí. E a gente sabe que, apesar de tudo isso, a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho, né, PC? Assim como nós abrimos as turmas do mercado de trabalho e acreditamos no nosso usuário, no nosso aluno, virão outras propostas, virão outras situações e a gente vai procurar abarcar e vai procurar estudar, né? Porque tudo isso requer muito estudo, PC. A gente não pode abrir um serviço sem entender desse serviço, sem saber o que ele envolve. Verdade. Então, por trás de tudo isso, envolve outras coisas que às vezes quem está na fachada pensa que, olha só que legal. Não, mas muitas coisas vêm por trás daquilo ali. Assim como o próprio mercado de trabalho, assim como os serviços de estimulação precoce da APAI, assim como o programa do SAESP, todos envolvem por trás uma grande equipe, né? Uma equipe que tenha que ter conhecimento daquilo que ela está fazendo. Certo. E eu quero parabenizar aqui então toda a equipe da APAI, que faz trabalho extraordinário pra gente, e vamos acompanhar então as lives. É uma biografia, uma história dos alunos, toda quarta-feira, 15 horas, é isso? Sim, PC. Essa quarta-feira será a nossa última. A gente fez uma sequência de lives a partir lá da Semana da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. A gente começou a fazer as lives nas quartas e nessa quarta é a última. Mas quem não conseguiu conferir, por favor, tá lá no Face da APAI, as anteriores. E essa vai ser a última, então, dessa sequência. Então, a gente convida a comunidade para conhecer, para estar ouvindo, para ter essa escuta. E que a gente sabe que hoje não é com a gente, mas às vezes um vizinho tem uma história e aquilo já nos atenta, né, para perceber que existe mais coisas do que a gente está percebendo ali. A gente também é um multiplicador, né, PC? Quem está atento para todas as histórias, a gente também multiplica a informação e quem sabe, né, é um mediador de uma situação aí que pode estar tendo um outro resultado na vida desse sujeito. Certo. Conversamos com a Carla da Cruz Preta, ela é diretora pedagógica da APAI de Balneário Camboriú. 21 de setembro é Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiências. Com certeza a APAI tem sido uma grande aliada dessas pessoas. Um grande abraço para você, Carla, e para toda a equipe da APAI. Ok, muito obrigada. Um grande abraço para vocês. Agora são 3 horas e mais 30 minutos, 3h30. A gente faz um rápido intervalo, a gente volta na sequência com outras informações na edição desta segunda-feira do Câmara Informa. Rádio Câmara FM, a onda da cidadania. 3h31. Câmara Informa. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que instituiu o Plano de Mobilidade Urbana do município, o Plan MOBC, que estabelece diretrizes, ações, instrumentos e metas com o objetivo de efetivar a qualificação de sua mobilidade urbana. O Plan MOBC
tem como finalidade orientar as ações do município referente às medidas a serem adotadas quanto aos aspectos modais, serviços de infraestrutura viária e de transporte, visando garantir os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano, atendendo às necessidades atuais e futuras da população, assegurando melhores condições de mobilidade, acessibilidade universal e conectividade em todo o seu território. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. Coronavírus. Evite o contágio. Pacientes com doenças oculares devem evitar o contágio, pois ele pode ocasionar o agravamento da doença, principalmente em pessoas com baixa visão. Assim, acompanhe o passo a passo para a limpeza correta das mãos. O tempo ideal para a limpeza das mãos é de no mínimo 30 segundos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra com fricção moderada. Lave da mesma forma o dorso das mãos. Cruze os dedos das duas mãos e faça movimento de zigue-zague com bastante sabão debaixo da água. Junte as pontas de todos os dedos de uma mão e limpe na palma da outra em movimentos circulares. Repita o processo invertendo as mãos. Lave os pulsos. Deixe a água escorrer no sentido do pulso para a ponta dos dedos debaixo da torneira. Não compartilhe toalhas, principalmente de rosto, e dê preferência ao papel toalha descartável em locais de uso coletivo. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Com essa história de fake news se espalhando, muita gente vem me perguntar: Átila, como que eu faço para identificar o que é fato e o que é fake? Por isso eu resolvi preparar uma espécie de tutorial com passos do que você pode fazer. Primeiro passo: desconfie. Quando chega uma notícia, principalmente se for uma notícia das mais impactantes, procure saber de onde veio. É algum site conhecido ou um site oficial que publicou aquilo? Saiu nos principais veículos de comunicação? Segundo passo: confira sempre. Existem plataformas profissionais feitas para checar o que é fake e o que é fato. Dá uma olhadinha lá para cortar o caminho. Terceiro passo: é fato ou é opinião? Não tem nada de errado, não há nada de mal em compartilhar uma opinião honesta, só não pode confundir com fatos concretos. E quarto passo: se é verdade, compartilhe. Compartilhar informação e conhecimento é sempre positivo, o que não se deve fazer é ofender ou espalhar mentiras, combinado? O biólogo Átila Yamarino não cobrou cachê para participar desta campanha. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Voltando com o programa, minha gente, agora 3 horas e mais 34 minutos, 3h34. Está em linha para participar com a gente nesse momento aqui do Câmara Informa, nossa amiga Adriana Sobieranski. Ela é agricultora. Eu acho que é mais ou menos isso o seu sobrenome. Se eu não acertei, peço desculpa, tá, Adriana? Mas vamos falar de um assunto muito importante, que é com respeito aos desafios para manter o cultivo do arroz na nossa região. A gente é conhecedor de que muitos produtores brasileiros estão migrando para outros países, para Uruguai, Paraguai, para produzir o arroz, porque tem tido incentivo. Por que tão caro esse arroz? Quais são as dificuldades? É o que a Adriana vai nos ajudar a entender nesse momento. Adriana, seja bem-vinda à Rádio Câmara. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Fala pra gente esses desafios, como é que tá a questão da produção do arroz e para manter esse cultivo do arroz aqui na nossa região, a gente que é consumidor, a gente só sente essa dificuldade na hora de comprar o arroz. Por que subiu tanto? Mas não tem conhecimento o porquê disso. Você pode explicar pra gente, Adriana? Assim, na verdade, o preço do arroz ele está desfasado faz alguns anos já, né? E o que vem causando é o aumento do dólar, que daí acaba encarecendo muitos insumos que são necessários para a produção, né? Certo. E assim, ao mesmo tempo, também favorece a exportação do arroz. E não tem arroz no mercado hoje. Não tem arroz, né? Não. Tá mais fácil vender o arroz para o estrangeiro que vender para o brasileiro, podemos dizer assim, né? Hoje seria, na verdade, o que o produtor está fazendo, né? Produzindo para vender para o exterior. É mais valorizado, recebe em dólar e muitas das vezes recebe até tudo à vista e adiantado, se for necessário. O incentivo é grande para poder vender
Não dá para entender porque vende o arroz brasileiro para fora e compra de fora para o Brasil, né, Adriana? É isso que fica nessa dúvida. Só que assim, gente assim que é agricultor, né, a gente pensa assim, porque a gente não é responsável pelo preço, né? Sim. E, tipo, hoje o preço tá R$85 uma saca, só que a gente acaba não recebendo isso. Quanto é que recebe o agricultor numa saca, aproximadamente? Qual é o valor que varia? Hoje, assim, ó, quando a gente fez a colheita no começo do ano, era R$46 uma saca. Uma saca. Hoje, que praticamente não tem mais arroz no mercado, que a grande maioria dos agricultores, principalmente os pequenos agricultores, eles não têm mais arroz em silos ou em próprios para venda. Já foi vendido. Sim. Hoje eles estão pagando a R$85 uma saca. Uma saca de quantos quilos? De 50 quilos. De 50 quilos de arroz, R$85 aproximadamente. Isso. Esse é o valor que é pago para o produtor. Isso. E aí, lógico que com certeza o mercado de fora compra toda essa safra e não tem produto para colocar na prateleira do brasileiro, então, nesse momento. Por isso, a falta do produto, a disparada do preço, né, Adriana? E assim, ó, hoje aqui para nós é R$85, mas a gente já ouviu para fora a R$120 o saco. R$120 a saca. Olha só, minha gente. É por isso, então, Adriana, que muitos produtores brasileiros estão indo para outros países aqui, porque tem um incentivo melhor? Na verdade, aqui na nossa região, a gente não é muito valorizado. E assim, como o dólar está muito alto, as coisas elas estão muito caras. Hoje, a gente está pagando a R$3,40, mais ou menos, o litro do diesel. Uma saca hoje de adubo custa na faixa de R$105. Ou seja, quase preciso de 2 sacos de arroz para poder comprar um de adubo. E os insumos também, eles encareceram muito, como depende do dólar, aonde eles encarecem muito. E assim, ainda não está tendo no mercado. Tem vários lugares que a gente nem está conseguindo encontrar, tanto o insumo quanto os adubos, ureias, essas coisas, sabe? Eu tive outro dia desse uma informação de que a dificuldade também está até na própria embalagem do arroz, até o polietileno está sendo difícil de encontrar, o pessoal tá levando tudo para fora. Verdade. É verdade isso? É verdade. Tá, eu achei que seria assim, não, mas é demais, não vai ter plástico para produzir a embalagem para o arroz, mas então é verdade que até o nosso plástico está indo para fora, tá tendo dificuldade para encontrar a embalagem também para poder comercializar o arroz. É bem isso. O que você pode dizer para a gente para os próximos meses? Qual é a expectativa, Adriana? O que você fala para a gente? Porque a gente já sabe que o arroz está tão caro e está tão difícil de vocês também produzir esse arroz. Vocês, como são produtores dessa área, o que vocês pensam em fazer, minha amiga? Assim, agora para esse ano a gente espera que a gente tenha tempo bom, né? Porque agora a grande maioria dos produtores já plantou, está plantando, né? Que é essa época agora que a gente está plantando. A gente espera que esteja tempo bom. Também esperamos que a gente não tenha muitos problemas com água, porque ano passado a gente teve muito problema com água, né? Acabou faltando água para Balneário. Aí ela tem que, a nossa área aqui, que nem no caso Camboriú, abastece Balneário e Camboriú. Então a gente teve bastante problemas de água. Aí o que a gente espera, assim, né, que esse ano seja um ano bom para tanto de água quanto do tempo mesmo, que agora a partir de amanhã que muda a estação também, que comece a esquentar um pouco, porque esse frio também ele não é muito bom para o arroz, né? O arroz ele quer calor. E o que a gente espera é que dê uma boa produção esse ano, que a gente tenha, né, produção, né, para poder que os preços também fiquem justos, tanto para a gente que planta, que sofre desde lá de baixo, né, por um custo alto que a gente tem para plantar, para depois colher, para poder levar para o mercado, né, e para as pessoas também que compram no mercado, né, eu acho que teria que ser justo tanto para nós, que somos produtores, que estamos ali na lida, quanto para as pessoas que compram no mercado. O Adriana, baixou bastante o número de áreas produzidas de arroz, né, áreas cultivadas. Sim, Muitos produtores, proprietários de terra, já estão mudando, ou indo para outro ramo, ou ocupando a área em outras circunstâncias. A gente sabe de alguns locais em que as arrozeiras viraram loteamento. Sim, mas é isso, por isso que eu estou dizendo, que tipo assim, ó, o preço ele vem desfasado há muitos anos. Então a grande maioria, assim, os pequenos agricultores mesmo, às vezes eles já acabam desistindo, porque eles não têm uma ajuda, tipo a prefeitura. Ela tenta ajudar, assim, os pequenos ali com uma hora de trator, de repente, mais em conta, mas, assim, não vem recursos do governo para ajudar os pequenos. E com essa alta de tudo muito alto, o adubo, o diesel, tudo, para plantar hoje não sai muito barato. Então, quando a gente chega lá, no ano que vem, lá no final de janeiro, começo a ver que a gente começar a colher,
a gente vai começar a botar na ponta do lápis tudo que gastou, então não sobra muito. Adriana, vamos explicar para o público que é leigo, como é que funciona uma safra de arroz? Você planta hoje para colher quando? Assim, ó, no nosso caso, a gente semeou dia 12, 13 e 14 de agosto. Se o tempo ajudar, que os meses foram quentes, tudo, o arroz ele vem mais rápido. Então eu acredito que a gente vai estar colhendo final de janeiro, para máximo começo de fevereiro. É praticamente quase 6 meses, 5 meses de plantado para depois colher. É praticamente disso, é de 5 para 6 meses para a colheita. E ainda tem as perdas no meio do caminho, né, minha amiga? Que e a gente não conta, né? Assim, tipo, que pode acontecer uma enchente, de repente uma chuva de pedra, alguma coisa assim, sabe? Ou uma estiagem, que também atrapalha muito, que o arroz precisa da água. Bastante. Olha, minha amiga, a gente fica triste porque a gente sabe do empenho de vocês e as informações que a gente tem do pessoal que planta, que realmente já estuda algumas alternativas, até mesmo para mudar de ramo, porque tem tido dificuldade. O pequeno produtor é que abastece o nosso país, nosso estado, nossa região. O grande produtor, aquele que produz em massa, com certeza o seu produto já tem mercado lá fora, na Europa, vende em dólar, recebe a compra da safra, ainda ela sendo plantada, semeada, já está comprando a safra para poder aproveitar no preço. Bom, quem tem dinheiro vai garantindo o arroz. E nós, infelizmente, estamos tendo dificuldade para encontrar um arroz com um preço justo, porque nesse momento de pandemia nossa população também sofre, porque o índice de desemprego também é bastante grande. Mas vamos torcer que as coisas melhorem, né, Adriana? É bem complicado. Tipo, eu e meu irmão, a gente está no ramo, a gente é filho de agricultor, a gente continuou no ramo, mas assim, eu acredito que daqui a alguns anos, eu não sei se a gente vai poder continuar nisso, porque tudo vai dificultando, né? Hoje a gente já tem problema sério com água, que a gente já está com a Imasa conversando, tudo assim para... tem um acerto, na verdade, ali com eles para a gente poder plantar. Então, essas dificuldades, como eu digo, que o preço do arroz já está 85, mas as coisas estão tudo muito altas. Então, assim, graças a Deus, assim, eu e meu irmão, a gente tem se virado, né? Está conseguindo se manter. Mas eu fico pensando nas pessoas de pequeno porte, que é por isso que acabam desistindo. Tanto que hoje, tipo, muitas que estavam lá em cima morando onde eu moro, já não são filhos de agricultores, mas não estão mais na área já por causa disso, de muito trabalho, muitos gastos e pouco rendimento. Rendimento e retorno, né? E com certeza há outras vertentes do ramo imobiliário que também atrai mais. Vou vender a terra, valoriza a terra, vou locar, vou fazer outro empreendimento e automaticamente acaba mudando de ramo. Talvez até nem para a própria agricultura, muda totalmente de ramo. É o que acontece, que tem muito incentivo, de repente, para fazer condomínios e tudo mais. O mercado imobiliário valoriza a terra e essa área aí do interior de Camboriú está bem valorizada. A gente sabe disso, né, Adriana? Verdade. Minha amiga, mas muito obrigado por você trazer para a gente essa realidade, para entender um pouco mais das dificuldades que vocês enfrentam e entender o porquê desse disparo no mercado nosso aqui interno do preço do arroz, a dificuldade do povo brasileiro, mas também saber também da dificuldade que vocês, produtores, também têm para manter aí as lavouras de arroz. E nós estamos esperando que as coisas melhorem para vocês, porque automaticamente melhora para a gente também aqui, tá, Adriana? Com certeza. Como agora teve essa pandemia já desde março, mas nós não paramos. A gente levou, eu acho que o produtor, né, é o que está levando a comida para o povo. Pode ter parado muitas empresas, infelizmente. Sim, verdade. Muita gente que não pôde trabalhar, que está parado ainda hoje. Mas nós não paramos desde que começou, mas a gente está aí na luta para conseguir colocar para os produtores, né, para o consumidor, na verdade, o que comer, né? E a gente aqui tem que ter a noção e o entendimento de que vocês fazem a produção e deixam ela pronta para vender, e quem de nós que produz algo vai vender por mais barato? Ele vai vender para quem pagar melhor. Se eu produzir uma roupa, uma peça de roupa, um travesseiro, uma sandália, sei lá alguma coisa que eu produza, eu vou procurar vender para quem paga mais. Não vou ficar, vou vender para quem paga menos. E o mercado de fora paga mais. Essa que é a verdade. É verdade. Assim que nem agora com esse negócio da alta no mercado, assim, eu venho escutando muita gente assim, tipo, falar, por que o arroz está tão caro? Só que assim, se eles fossem passar o que a gente passa, desde o plantar até o colher, os gastos, eles entenderiam ao nosso lado também, né? Em média, quanto é que vocês gastam assim por baixo para fazer uma safra de arroz de investimento, assim? Só para ter uma noção. Olha,
só assim de insumos, ano passado nós gastamos 60 mil. 70 mil reais. É. Pensa. Só de insumo. Só de insumo, fora o diesel, conserto de máquina, o nosso serviço, se for colocar, né? Mão de obra e tudo mais, né? Minha amiga, com certeza a gente sabe que não é fácil a vida de vocês também, não. Mas eu te agradeço, viu, Adriano, por você passar essa realidade pra gente, pra gente poder entender o porquê que tem essa alta no preço do arroz. A gente já sabia que tem alguma coisa alienada com o dólar, que está valorizando bastante, mas também sabemos que a falta de incentivo e a dificuldade para se produzir o arroz tem levado os produtores a tomar outros ramos. Alguns estão até deixando o país. Eu tenho o seu Alfredo, que é um produtor de arroz tipo A, fora do Brasil. Ele saiu do Brasil e está produzindo em outro país aqui na América do Sul. Por quê? Porque teve lá incentivo. Ele vende para a Europa um arroz tipo A e talvez até traz para cá também o tipo A, o arroz que ele vende. Mas ele saiu do Brasil e foi investir em outro país. E a gente sabe muito bem que tem diminuído bastante o número de área plantada de arroz no Brasil. Minha amiga, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. Boa safra para vocês, Adriana. Obrigado por ter lembrado de nós aí, para deixar a gente falar um pouquinho aí do que a gente passa. Verdade. Um abraço, ouvindo sempre os dois lados, né, minha amiga? Um grande abraço para você, tá? Obrigado igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Em frente com o nosso programa, Rafaela Dalago, interessante poder ter essa contrapartida para a gente aqui entender também o que o produtor passa, né, Rafa? Para saber, poxa, ele plantou, né, colheu, teve dificuldade com estiagem, com frio, aumentou os insumos, a questão de máquinas, mão de obra, qualificou. Aí vem uma proposta do mercado, de fora possivelmente, diz assim, eu pago para a tua saca de arroz aí, você está 85, eu pago R$100 a tua saca. Poxa, eu tenho que pagar 85, eu tenho que pagar 100, eu vou vender para quem, Rafa? Pois é, a gente tem que lembrar que, apesar disso, é uma bola de neve, digamos assim, né? Para ser tudo respinga em todo mundo, mas a gente tem que lembrar que o agricultor tem família para sustentar, tem casa para sustentar, então a gente também tem que prestar atenção, porque não é culpa do agricultor, é uma situação aí generalizada do Brasil inteiro que a gente tem que começar a rever, na minha opinião. A grande questão disso tudo, minha gente, é você saber o número de área plantada no Brasil de arroz que diminuiu, tá, minha gente? E o número de produtores de arroz do Brasil que foram para fora, tá? Então isso é interessante a gente frisar e lembrar realmente dessa questão da procura do exterior. O nosso polietileno também já está indo embora, tá, minha gente? Estamos reciclando, estamos produzindo, reciclando, está indo embora. O pessoal está tendo dificuldade. Isso tudo por quê? Porque o mercado europeu, o mercado de fora, vem e leva matéria-prima mesmo. E o Brasil é um grande produtor de matéria-prima. Mas não podemos esquecer que nós precisamos se alimentar também. Posso acionar a Mari Junques? Atenção, minha gente, cidades da região tem liberado a comercialização de molúsculos, mas Balneário Camboriú, isso ainda não é possível, tá, gente? Não foi autorizado. A Mari Junques tem detalhes pra gente, confere. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, foram liberados os cultivos de ostras, mexilhões, vieiras e berbigões das localidades de Armação e Praia Alegre, no município de Penha, e de Ilha João da Cunha, Perequê e Araçá, em Porto Belo. As áreas foram liberadas para retirada e comercialização de moluscos, após apresentarem 2 resultados consecutivos negativos para a chamada toxina diarreica, que são produzidas por algumas espécies de microalgas que vivem na água e, quando acumuladas por organismos filtradores, como ostras e mexilhões, podem causar um quadro de intoxicação nos consumidores. No entanto, aqui na nossa região, a Secretaria da Agricultura mantém ainda a interdição nas localidades de Barra e Laranjeiras, no município de Balneário Camboriú. Nesse local é proibida a retirada e comercialização de ostras, mexilhões e berbigões. A definição sobre a liberação ou permanência da interdição é feita após análise das coletas nas áreas de produção, realizadas pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú,
Mari Junques. Obrigado, Mari Junques, pelas suas informações ao nosso programa. E agora, meus amigos, a gente vai trazer mais informações para você. Nós estamos com a Débora Guimarães, que é a coordenadora do Núcleo de Atenção ao Idoso. E a gente vai falar sobre o trabalho que é desenvolvido aqui em Balneário Camboriú, o mantimento das atividades durante a pandemia, sabendo que esse público é um público também que sofre muito com a questão da pandemia, por ser também daquele grupo de risco. Débora, seja bem-vinda à Rádio Câmara. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Alô? Oi, Débora, tudo bem? Estamos ao vivo já, minha amiga. Boa tarde para você. Boa tarde. Vamos falar sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo junto ao Núcleo de Atenção ao Idoso. O idoso tem sofrido bastante com essa questão da pandemia, mesmo porque foi criado um núcleo para ter a movimentação, para ter o lazer, a confraternização, e a partir de um momento foi se pedido o isolamento e os cuidados. E com certeza, nesse aspecto e nas informações, nos boletins que a gente divulga diariamente, o idoso fica bastante preocupado, porque infelizmente a classe do idoso foi a mais atingida pela pandemia. Débora. Verdade. Então o NAI ele teve os seus atendimentos cessados e em junho a gente retomou com todo o cuidado, né, com o distanciamento, com a utilização da máscara. O setor de regulação também da Secretaria Municipal de Saúde faz os agendamentos, né? Uhum. Então a gente tem cuidado de respeitar esses horários e ter o atendimento dos idosos com no máximo um acompanhante, certo, né? Que é um direito deles, né? Uhum. PC. Uhum. E aí a gente faz todo esse controle dentro da unidade e acaba não tendo aglomeração. Uhum. A população idosa, ela tem o NAI como referência. O NAI completou 18 anos de fundação nesse ano e a gente tem o público idoso, às vezes, vindo para ter uma informação, para pegar uma receita, né? Sim. Mas eles sabem que eles teriam, no caso, a questão do agendamento, né? Uhum. Então, eles estão respeitando muito isso. Apesar de a gente ter essas 16 especialidades atualmente... Eles acabam aguardando em casa a ligação da regulação para saber que dia exato eles precisariam estar aqui na consulta, né? Sim. Uhum. Bom, todo esse acompanhamento médico também é necessário, porque o idoso faz esse acompanhamento, né, Débora? Não dá também para deixar na pandemia, a doença não pega folga, né? Exatamente, eles precisam ter esses atendimentos individuais e com o profissional especializado, né? Então nós temos geriatras, né, cardiologistas, urologistas, dermatologistas, otorrino, né, laringologistas, endocrinologista, reumatologista, neurologista, os profissionais também das outras categorias que realizam atendimento na área de odontologia, nutrição, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, e aí o serviço também da assistência social, né, certo, que não parou, a gente não tem como cessar, né, um idoso que necessita de fraldas, né, que necessita de algum outro exame, esse tipo de serviço a gente realmente continuou, né, não parou nessa pandemia. Certo. Mas, efetivamente, a partir do dia 15/6, a gente teve, em média, por período, né, 40 pacientes atendidos pelos profissionais aqui na nossa unidade especializada. Como é que funciona esse cronograma do agendamento? Porque 40 pessoas numa unidade já são bastante pessoas, né? Isso. Então, a regulação, né, é um setor que fica dentro da Secretaria Municipal de Saúde e eles realizam, a gente abre essas agendas com os espaçamentos, né, bem calculados, para que a gente tenha no momento por exemplo, 7 horas da manhã, 7h15, 7h30, né? A gente tem aqui no máximo 5 pessoas sentadinhas aguardando, né? Aqui no corredor e 5 dentro do consultório. A gente tem 6 consultórios, mais o de odontologia, né? Certo. E aí a região aqui da fisioterapia e da terapia ocupacional também. Então a gente faz tudo calculado para que realmente a gente não tenha aglomeração e tem dado certo. Legal. Que bom, né? A gente fica feliz em ver que esse trabalho, o NAI, na verdade, é o pai do idoso, né? E da idosa. Esse trabalho que vocês fazem é fantástico, esses agendamentos. Eu gostaria que você frisasse novamente as especialidades, porque nós temos muitas pessoas idosas que estão nos acompanhando nesse momento na Rádio Câmara
e também na TV Câmara, e de repente pode estar precisando fazer um agendamento, acompanhamento. Como é que faz para entrar em contato com vocês, Débora? Isso. Então, o NAI, na verdade, ele faz parte da atenção especializada. Então, o idoso teria que ter um encaminhamento da atenção básica, que seriam os postos de saúde, a unidade básica de saúde, né? Com esse encaminhamento, o idoso, então, ele entra numa fila de espera que é priorizada por gravidade do caso e pela idade também. Então, quanto mais idoso, maior ele sobe nessa fila de espera. Né? E quanto maior a gravidade do caso clínico, também tem essa prioridade. Então, eles ficam aguardando dentro da fila de espera, mas assim, a gente tem especialidades que não tem fila de espera, a gente tem especialidades que tem mais de um profissional, né? 2, 3 profissionais em cada área. Então, isso facilita muito para que o idoso seja atendido o quanto antes, né? E aí esse paciente fica em casa aguardando, PC. E aí, a hora que a regulação liga, eles têm já todo um trâmite, né? A pessoa deixa os telefones mais atuais, né? O contato do parente, que fica responsável também por atender essa ligação, e aí é confirmado esse agendamento e o idoso vem até a unidade. Nós temos também a parte do transporte, né? Porque como a gente está sem o transporte público, se o idoso precisar também, a Secretaria de Saúde oferece, né, o transporte. Então, basta ligar para o NAI e dizer, olha, eu tenho uma consulta de cardiologia, né, depois de amanhã e eu gostaria de ter o transporte. E aí passa o endereço e o motorista da saúde busca essa pessoa, né? Então, a população idosa pode contar com o NAI a partir de um encaminhamento da atenção básica. Sim. Débora, nos casos de urgência e emergência, a gente sabe que tem uma fila de espera que se respeita, mas tem algumas situações de urgência e emergência que não dá para esperar. Aquela questão do urgente, urgentíssimo, um pedido médico, vocês conseguem antecipar esse tratamento, esse acompanhamento? Questões de catarata, questões de diabetes, questões cardíacas, que são coisas muito graves que não dá para esperar? Isso. Aí, nesses casos, a pessoa vai apresentar os últimos exames, né? Então, ela tá com exames mostrando que há uma urgência, né? E aí, o setor de regulação, né? A gente tem um médico regulador que vai regular e vai passar essa pessoa para o primeiro lugar da fila, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Sim, entendi. E realmente, assim, em caso de muita gravidade, né, a gente orienta que a pessoa não aguarde esse trâmite do médico, né? Que ela tenha esse atendimento o quanto antes, tá, PC? Certo. Vamos lá, então, para o telefone do NAI, o idoso que está nos acompanhando nesse momento, que possa anotar. Qual é o telefone para contato? Isso. Ele pode ligar, então, para 2 números, tá? 3263 1278. 3263-1278. E o 3263-0116. 3263-0116. Certo. Atende em que local, o endereço? O NAI, ele fica localizado na Rua Angelina, né? Ele fica logo atrás do Senai. Certo. Né? A gente sempre recomenda, né, a rua do Hospital Ruth Cardoso, chega ao final, né, já vai encontrar aqui o NAI, a Casa da Sogra, né? Todos esses aparelhos públicos, né? O pai também fica aqui próximo. Sentido quem vai para o Parque Raimundo Malta, né? Isso mesmo, que agora tem esse nome, né? Alameda Delfim, Pado Neto, né? Isso. Mas interessante, a gente sabe muito bem a localização para você que está nos acompanhando. Quero parabenizar todas as atividades, todas as equipes, a atenção dada aos nossos idosos pelo Núcleo de Atenção ao Idoso aqui de Balneário Camboriú. Muito bom, PC. Acho que cabe dizer também que os idosos, eles gostavam muito dos atendimentos em grupos, né? Sim. Que visavam principalmente a reabilitação, né? A manutenção da saúde, né? Das condições de saúde dos idosos. E que, por enquanto, devido à pandemia, a gente está com esses atendimentos em grupos, né, suspensos. Mas que, se Deus quiser, né, PC, logo a gente consegue, né, priorizar essa questão também dos grupos. Na verdade, todos nós gostamos de estar em grupo, estar em movimento, estamos todo mundo isolado, né? E com certeza os idosos sentem mais essa falta, porque era uma hora de lazer, de confraternização, de troca de abraço e aquele contato. Qual idoso que não gosta de uma boa conversa, né? Isso, eles devem estar sentindo muita falta, com né? Certeza. E a gente também, porém, a gente precisa ter esse cuidado nesse momento. Então, assim que for possível, provavelmente
né, vai sair um decreto municipal, alguma questão assim, para que a gente possa também retomar essas atividades. Legal. Então. Mas, né, o pessoal que estava acostumado a realizar os grupos, a gente tem os atendimentos, então, de forma individual, né, com as fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, né, psicologia, fono, tá bom? São 16 especialidades. Eu acho que realmente está um serviço muito bem feito, né, PC e Com Rafaela. Minha amiga Débora Guimarães, obrigado pela sua participação no nosso programa, coordenadora do Núcleo de Atenção ao Idoso de Balneário Camboriú. Uma boa tarde para você e para toda a tua equipe aí. Uma boa tarde, um grande abraço. Agora 4h mais 1 minuto, daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente vai movimentar o Pedro Mariano, ele vai falar sobre o edital do transporte coletivo na cidade de Itajaí, ele dá detalhes pra gente. E atenção, minha gente, porque a Rádio Câmara terá aí uma mudança na sua programação a partir das próximas semanas. Vocês vão ficar sabendo tudo isso depois do intervalo. Esta é a Rádio Câmara FM, Balneário Camboriú, Santa Catarina, 101,5 MHz. Uma emissora integrante da rede legislativa de rádios. Conectada com você. Rádio Câmara, a onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 4:02. Câmara informa. Normas para fiscalização do combate aos mosquitos da dengue. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que estabelece normas para a fiscalização no município do combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus e da prevenção à dengue e demais doenças transmitidas pelos insetos. Os proprietários, possuidores, detentores, inquilinos ou responsáveis por imóveis com ou sem identificação são obrigados a adotar medidas necessárias para mantê-los limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, e evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação dos mosquitos. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Coronavírus. Evite o contágio. Pacientes com doenças oculares devem evitar o contágio, pois ele pode ocasionar o agravamento da doença, principalmente em pessoas com baixa visão. Assim, acompanhe o passo a passo para a limpeza correta das mãos. O tempo ideal para a limpeza das mãos é de no mínimo 30 segundos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra com fricção moderada. Lave da mesma forma o dorso das mãos. Cruze os dedos das duas mãos e faça movimento de zigue-zague com bastante sabão debaixo da água. Junte as pontas de todos os dedos de uma mão e limpe na palma da outra em movimentos circulares. Repita o processo invertendo as mãos. Lave os pulsos. Deixe a água escorrer no sentido do pulso para a ponta dos dedos debaixo da torneira. Não compartilhe toalhas, principalmente de rosto, e dê preferência ao papel toalha descartável em locais de uso coletivo. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Voltando com o nosso programa, atenção minha gente, nós temos informações chegando agora no programa e vamos trazer a informação do André Luiz Santos, que é porta-voz do CVV de Balneário Camboriú, porque o Setembro Amarelo segue com a sua campanha, né, esse mês alusivo à prevenção ao suicídio. André Luiz Santos, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem, meu amigo? Boa tarde.
Boa tarde, PC. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Tudo bem, queridos? Nós estamos chegando aí já na fase final do mês de setembro, mas a campanha continua e a gente está aqui na programação da Rádio Câmara divulgando sempre os esportes, anunciando para a nossa comunidade a importância de se conversar e buscar soluções para essas questões que infelizmente acontece, que é a prática do suicídio. Infelizmente, meu amigo. Deixa o espaço aberto para você poder passar o seu conhecimento ao nosso público. Ah, que legal. A gente queria informar, né, e lembrar a todos que o mês está seguindo e você vê em todas as plataformas digitais aí, ele tem no Brasil todo feito esse trabalho de divulgação e de importância que tem na saúde pública a questão da prevenção, né? Sim. A gente costuma lembrar a população que a morte por suicídio é uma consequência de uma vida que foi perdendo valor aos poucos, né? Foi entrando dá para dizer assim, numa desvalia emocional. Sim. Então a gente fala que a consequência para se prevenir é valorizar a vida, ou recuperar o valor que tem a experiência da vida, né? E para isso a gente precisa contar com essa rede, com a amizade, com o afeto, com o calor humano, que eventualmente o humano pode estar trocando uns com os outros, né? Com certeza. E o trabalho que o CVV faz é muito importante, né? Tem sido um porta-voz para esse alerta, né, meu amigo? Sim, o apoio emocional, esse voluntário, né, que a gente presta, ano que vem está fazendo 60 anos. Então o CV ele segue essa construção e transformação da sociedade nossa brasileira há bastante tempo, né? E o pessoal pergunta muito nos períodos de crise. Sim, nos períodos de crise, seja sanitária, seja por doença, seja econômica, sempre tem um aumento do sofrimento. Sim. Consequentemente, um aumento do número de pessoas precisando conversar, desabafar, compartilhar das suas angústias, né? Ô André, e como é que está o andamento das lives que vocês vêm realizando, os temas que vocês vêm abordando, como é que está esse cronograma, essa programação? Então, a gente está indo para a terceira live, para a quarta live amanhã, né? Então temos mais dia 22, que é amanhã, às 19h30, e a última dia 29. Amanhã a gente vai estar com um psicoterapeuta de Jaraguá do Sul, Eduardo Carvalho, vai estar batendo temas com a gente, debatendo, né, a questão da ansiedade, a questão do autoconhecimento, algumas coisas acerca, né, daquilo que pode estar proporcionando a busca das pessoas por esse valor de viver. Para a gente lembrando sempre que viver é a melhor solução e falar está dentro dessa possibilidade, né, de solução, para a gente estar acalmando ou nos aliviando das nossas angústias. Certo. E tem toda essa questão da pandemia, da ansiedade, do aumento de casos e também a questão da dificuldade com respeito à questão econômica do nosso país, e às vezes muitas pessoas acabam ficando endividadas e chegam ao desespero, infelizmente não conseguem se conter e acabam cometendo a prática do suicídio. A gente costuma lembrar isso, né, que eu falei há pouco, o momento onde tem aumento do sofrimento, né, em geral, seja pela quebra do que for, assim, ou da perda que for, né, às vezes perda de status social, perda de status financeiro ou condição financeira, perda de saúde, perda de um ente querido. Então são processos e eventos que a gente tende a sofrer muito em vida, né? E aí isso a desespero, desamparo, desesperança, torna a pessoa uma potencial vítima dessa, digamos assim, dessa maneira de tentar resolver o problema, que seria né, eliminar a vida física, né? É o que a gente fala de autoextermínio. Então, a gente tenta deixar sempre esse recado esperançoso para as pessoas de que não tem como alguém passar pelo que ela está passando e sentir como ela sente. Mas é possível que, em contato com alguém que consiga acolher e ouvir ela, é possível que a gente possa aliviar um pouco, né, esse sofrimento. E aí para tentar nos manter vivos, né? Ô André, você como porta-voz do CVV, é 24 horas o atendimento de forma voluntária? Como é que as pessoas que estão passando por momentos difíceis, que desejam desabafar, se abrir, buscar ajuda, como é que elas entram em contato com vocês? Então, a gente tem um número nacional que é gratuito, né, de qualquer local do território nacional, que é o 188. Então, as pessoas podem ligar, inclusive, a partir de celular,
não tem custo a ligação para 188, né? A ligação é sigilosa, é anonimato, aquilo que a pessoa conversa fica só entre ela e o voluntário, né? Certo. E a gente tem os canais digitais que seria o site, né? O cvv.org.br. Ali também tem meios ali da pessoa estar compartilhando, conversando tanto via chat quanto e-mail. Então a gente tem uma estrutura espalhada pelo Brasil todo e sim, atendendo 24 horas. Certo. Tem sempre um voluntário disponível para estar podendo conversar. 188. 188. É o telefone anônimo, precisa se identificar, precisou de ajuda, o CVV sempre tem alguém pronto para ouvir, qualificado para te ouvir, para poder ajudar você que passa por dificuldades. E durante esse mês vai ter ainda mais algumas programações, tem essa live que acontece amanhã. Qual é o horário dela? Isso, a live é pelo Instagram do CVV Balneário Camboriú, né? E é às 19h30. Certo. E o pessoal que tá nos acompanhando, vocês têm algum material que está na internet, que fica... Aí o pessoal que acompanha as lives que já foram apresentadas, vocês podem rever esse material, André? Isso, tá salvo. Tem um período ali que fica salvo, né? Esses vídeos, esse material. A gente deixa à disposição da comunidade para estar assistindo o que ficou ali salvo. E quem quiser ajudar na campanha, a gente sempre pede a colaboração também, compartilhando algum material do CVV. Tem uma quantidade muito grande, né, de material para estar divulgando, porque às vezes a gente pensa, não, as pessoas pensam assim, mas não tem ninguém, né? Essa questão do tabu envolve muitas vezes um distanciamento das pessoas para se engajar nesse tipo de campanha. Mas a gente lembra que às vezes, sem conhecer alguém, a gente compartilha pela nossa rede social e alguém que a gente não conhece vê e às vezes acaba buscando ajuda. Verdade. Então quem puder auxiliar na divulgação de tudo que tem a ver, né, com a prevenção e com a valorização da vida, a gente conta com o apoio também. Certo. Até para colocar como um tema, compartilhe vida, compartilhando a campanha do CVV local, estadual, nacional, enfim. É interessante compartilhar isso sempre do outro lado para ter alguém precisando de uma mensagem positiva. Meu amigo André Luiz dos Santos, porta-voz do CVV de Balneário Camboriú, obrigado pela sua contribuição e participação com a gente aqui na Rádio Câmara. Parabéns pelo trabalho de vocês, André. Conte com a gente sempre, tá, meu amigo? Grato, queridos, pelo apoio. Uma boa tarde a toda a equipe e a toda a comunidade. Agora são 4 horas e mais 13 minutos, 4h13, e segue durante todo esse mês, né, o Setembro Amarelo, que é o mês alusivo à prevenção do suicídio. A gente sempre divulgando aqui trabalhos importantes feitos pelo CVV e por outras entidades que também abraçam a vida. Aqui em Balneário tem um Abraço à Vida também. Meus amigos, vamos à cidade de Itajaí chamar o nosso querido repórter Pedro Mariano, porque tem edital para o transporte coletivo na cidade e os detalhes é com Pedro Mariano. A audiência para apresentação do edital do transporte coletivo de Itajaí será realizada nesta quarta-feira, às 14h. A reunião será online e transmitida pelo site transportecoletivo.itajaí.sc.gov.br. De acordo com o documento, a empresa vencedora será responsável pela administração, manutenção e conservação dos terminais de integração e postos de atendimentos, venda de bilhetes, serviço de atendimento presencial aos usuários, serviços de tecnologia e gestão de informação. O contrato prevê 20 anos de concessão sem a possibilidade de renovação. Após a reunião desta quarta, o município deve aguardar o prazo legal de 15 dias para anunciar a abertura da concorrência pública. Da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú, Pedro Mariano. Obrigado, Pedro Mariano, pelas suas informações. 4 horas e 14 minutos. E agora, então, PC, a gente fala sobre as mudanças que a gente vai ter agora na programação da Rádio Câmara. A partir desta semana, nas terças e quartas, o Câmara em Forma deixa de ir ao ar das 3 às 5 horas da tarde, em função das sessões ordinárias que agora começam às 1h30 da tarde. Nestes dias, então, terça e quarta, vai ser transmitido um boletim informativo das 6 às 6h30 da tarde. Já na semana que vem, os programas Vitrine e Vereador Mirim vão voltar para a grade da emissora. O Vitrine traz destaques na área cultural da cidade e da região e vai ao ar, então, toda segunda-feira, das 6 às 6h20 da tarde. O vereador Mirim promove debates com jovens parlamentares da cidade sobre temas de interesse da comunidade. O vereador Mirim ele vai ser então toda quinta-feira no mesmo horário do Vitrine, das 6 às 6h20.
Os 2 programas, assim como os boletins do Câmara Informa nas terças e quartas, que começará aí às 6 horas da tarde, serão exibidos também na TV Câmara, no canal 39.5 da CCS TV, Facebook, YouTube e também no site do Legislativo. Legal, minha gente. E agora informações relacionadas ao trânsito. A Rua Austrália terá sentido único a partir desta quarta-feira, dia 23 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. Rua Austrália passará a ter sentido único. A via, que hoje tem sentido duplo, terá mão única da Avenida Martin Luther em direção à Avenida do Estado. Os agentes de trânsito estarão no local acompanhando essa alteração. E agora a gente fala da sessão desta terça-feira. Como eu falei para você agora há pouco, agora começa às 1h30 da tarde. São 3 projetos em pauta. Entre as propostas que serão deliberadas está a que autoriza o Poder Executivo a indenizar áreas de terra destinadas ao Plano de Mobilidade Urbana referente ao prolongamento da Avenida Martin Luther. Além dos projetos, estão na pauta um requerimento, um pedido de informação e 11 indicações. A sessão plenária acontece nesta terça, às 1h30 da tarde, e você pode acompanhar diretamente do plenário, que foi aberto aí com uma lotação máxima de 30% da sua capacidade. 4h16. Esta é a Rádio Câmara FM. Balneário Camboriú, Santa Catarina. 101,5 MHz. Uma emissora integrante da rede legislativa de rádios. Conectada com você. Rádio Câmara. Rádio Câmara. A onda da cidadania. Rádio Câmara FM. 4h17. Câmara informa. Normas para fiscalização do combate aos mosquitos da dengue. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou lei que estabelece normas para a fiscalização no município do combate aos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus e da prevenção à dengue e demais doenças transmitidas pelos insetos. Os proprietários, possuidores, detentores, inquilinos ou responsáveis por imóveis com ou sem identificação são obrigados a adotar medidas necessárias para mantê-los limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, e evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação dos mosquitos. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. A Casa do Povo é aqui. Você ouvinte que curte a Rádio Câmara, participe! Dê sugestões de assuntos que você gostaria de ouvir em nossa programação. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3263-7686. 3263-7686. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Coronavírus. Evite o contágio. Pacientes com doenças oculares devem evitar o contágio, pois ele pode ocasionar o agravamento da doença, principalmente em pessoas com baixa visão. Assim, acompanhe o passo a passo para a limpeza correta das mãos. O tempo ideal para a limpeza das mãos é de no mínimo 30 segundos. Comece esfregando as palmas das mãos uma na outra com fricção moderada. Lave da mesma forma o dorso das mãos. Cruze os dedos das duas mãos e faça movimento de zigue-zague com bastante sabão debaixo da água. Junte as pontas de todos os dedos de uma mão e limpe na palma da outra em movimentos circulares. Repita o processo invertendo as mãos. Lave os pulsos. Deixe a água escorrer no sentido do pulso para a ponta dos dedos debaixo da torneira. Não compartilhe toalhas, principalmente de rosto, e dê preferência ao papel toalha descartável em locais de uso coletivo. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. Voltando, minha gente, com o nosso programa, e atenção, porque agora nós vamos falar de economia. Estamos com o economista, o Jairo Ferracioli,
para participar com a gente. E o Jair vai trazer para as informações relacionadas à questão da nova nota no Brasil, o Lobo Guará, nota de R$200. O que ela muda na economia brasileira? O que significa essa alteração dessa nota, Jair? Por gentileza, explica para o nosso público. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Praticamente não muda muita coisa, né? Apenas é para suprir uma necessidade, vamos dizer assim. Certo. Tá? Só diminui o pacote, então? Só diminui o pacote. Vamos por parte, vamos ver se o público entende. Existe uma relação entre a quantidade de bens e a quantidade de dinheiro. Certo. Aí pergunto, onde está o dinheiro que foi gerado na economia? Né? Grande parte mesmo do dinheiro não está circulando. Ele está depositado, de alguma forma, em poupança, em títulos, em certificados. E só uma pequena parte, vamos dizer assim, fazendo os cálculos, talvez aí uns 10%, é o que circula, que faz a máquina circular. Desse dinheiro que circula, que a gente chama de meios de pagamento, a gente dá um código na economia de M1, tá? Quase que 50%, assim, 50% está lá no banco, depositado à vista, não a prazo, e a outra parte está na mão do público, né? Então, algumas coisas, né? Com essa pandemia, criou-se o quê? Com essa emissão do auxílio emergencial do governo, né? Precisou de dinheiro. Sim. Porque o que está lá no banco à vista não necessariamente significa nota física. É dinheiro que nós temos à disposição, mas não necessariamente nota física. Então, o mercado, né? A sociedade em si precisaria de quê? De dinheiro. Sim. Foi onde que o governo, então, né? Com certeza isso já vinha sendo tratado antes, e resolveu colocar essa nota no mercado. Então, o primeiro ponto é atender uma demanda, né, por dinheiro, por moeda, né, que é esse dinheiro, tá? Outra coisa também que influenciou, é uma pesquisa há pouco tempo atrás, né, mostrou que no Brasil, por mais que a gente tenha toda essa evolução tecnológica de cartão, de coisa, uma grande massa da sociedade ainda trabalha com dinheiro vivo, né? De vez em quando vem, inclusive, aí, vai cobrar CBMF. Opa, está lá em banco, vou tirar do banco, né? Ainda tem aquelas pessoas com a inflação baixa hoje, aquelas pessoas que acham que guardar dinheiro no colchão também é bom, que chamava de tesouramento, né? Então, tudo isso criou uma demanda maior por moeda, né? O que vai acontecer é que o governo, em vez de emitir 2 de 100, vai emitir uma de 200. A única coisa que muda é isso. A base monetária, que a gente diz, né, a quantidade de dinheiro, não vai mudar, ok? E, na verdade, quando troca-se uma nota de 200 no mercado, gira mais, né? O pessoal vai ter que abrir a mão. Troca uma nota de 200, gasta 50, sobra 150, lá foi 150. Que geralmente é assim. O pessoal trocou a nota a maior, de maior valor, o restante é rapidinho, gira no mercado, né? Que talvez seja essa a intenção do governo, fazer girar essa moeda de mão em mão. No primeiro momento, notinha de 200, eu vou guardar, mas não vai levar muito tempo. Não vai. Lobo Guará vai ter vida curta. Vai ter vida curta, exatamente. Eu, pelo menos, ainda não tive em mãos a nota do Lobo Guará. Tu já teve, Rafaela? Não, PC, ainda não tive essa graça. Quero dizer que tem uma matilha aqui, né? Tem espaço à vontade na minha carteira pro Lobo Guará. Você, com certeza, já teve em mão, já essa nota? Olha, ainda não, viu? Só por foto mesmo, só né? Mas se a gente for pensar assim, né? 94, lá, quando estabeleceu o Plano Real, né? Quando a gente criou a moeda, a gente só teremos emissão bem mais tarde, a de R$20, a de R$2 primeiro, depois a de 20, né? 2003, 2000 e pouco, se não me engano. Agora que a gente vai ter uma nova emissão de moeda. Na prática, lembra que era R$1, $1? Sim. Então, imagine que hoje o dólar está quanto? Está 5 alguma coisa, né? 5 vezes. Então, a nota de 100 hoje multiplica por 5, 500. Quando é 500? É 200. Então, em termos de quantidade de moeda, de poder de compra, né? A nota de 200 vai comprar menos do que se comprava há 10 anos atrás com uma nota de 100.
Uhum. Né? O dólar comercial hoje, a Rafa está auxiliando aqui, 5,40, meu amigo. 5 e comercial, 5,35. Né? Gira por aí. Exatamente. Então, se a gente for fazer um parâmetro assim, de perda do poder aquisitivo da nossa moeda, o que se comprava lá atrás com uma nota de 50, a gente tem que usar o de 200 para comprar hoje. Entendeu? Lá em 95, 96, né? Certo. Entendeu? Reduz a questão, há uma economia na produção das notas, meu amigo, com a de 200? Vai ter que produzir. Reduz, né? Imagina que, não sei se você já notou, mas há uma enxurrada de nota de 50, né? Agora ele pode, né, em vez de 4 notas de 50, emitir uma de 200. Né? Então, tem uma economia aí, apesar de a gente pensar, para que esse gasto agora? Não, vai ter uma economia, porque o Banco Central, ele permanentemente emite dinheiro para substituir notas que entram em desuso, né? Que são rasgadas, que são estudadas. Entendeu? Então, sempre há uma emissão. Então, vale a pena fazer uma mudança, né? Trocar papel velho por papel novo. E no termo de movimentação econômica no Brasil, jogada de mercado, não altera nada, porque a valorização da nossa nota permanece a mesma. Hoje é bem diferente do tempo atrás. Hoje a gente está com uma inflação de 2%, 3%, que chega ao ano, né? Até a pessoa quando falou da nota, está chamando a inflação, nada disso, né? É que a gente ainda tem aquele, para quem é da nossa idade, aí da minha idade, né? 50, 60, vai lembrar lá atrás, né, da inflação, que corroía praticamente o nosso salário diariamente, né? Hoje não tem mais esse perigo, assim, é muito difícil a volta de uma hiperinflação. Só se houvesse um descontrole total por parte do governo, o que não é mais, não existe mais espaço para isso. Certo. Meu amigo Jairo, falando da nota dos R$200, nós estamos chegando aí num momento muito importante, que é um momento pré-eleitoral, e o ano de 2020, embora tenha sido um ano difícil, ele já está indo, já estamos chegando no final do mês 9, daqui a pouco é fim de ano. Qual é a expectativa econômica para esse encerramento de 2020 difícil, Jairo? O que você pode dizer para a gente? Olha, vai ser um final de ano de recuperação, viu? A gente está vendo assim, já tem alguns sinais, né, da economia se recuperando. Então, aquele alarde que iria ter uma queda de 10%, acima de 10% do PIB, já não se confirma mais, né? Então já é uns 5%, então menos mal. O que nós vai cair, mas vai cair pouco, né? Mesmo com o auxílio emergencial, a gente está assistindo assim muitas empresas, pequenos negócios voltando a trabalhar, né? Voltando a gerar renda, né? Mas esses auxílios emergencial do governo faz a máquina girar. Então isso é importantíssimo, né? Claro, a gente não vai ter Natal belo, né? Que nem 2019, tá? Mas com certeza aí vai chegar bem próximo daquilo. Então a expectativa que a gente tem assim é de recuperação sim da economia, né? Recuperação da atividade econômica, geração de emprego e novos desafios para muita gente, né? Como vender em época de pós-pandemia, né? Criou-se como vender em pandemia, agora tem que se criar pós-pandemia, né? Porque temos que voltar à parte da normalidade. Porque, com certeza. Igual antes, muitos empresários e coisas já viram que dá para trabalhar de outro dia e aumentar a produtividade, né? Mas acredito eu que tanto o governo como a sociedade, o importante é pensar para frente, pensar em crescimento econômico, em geração de emprego, e é isso que a gente precisa mesmo. Tá certo. Meu amigo Jairo Ferracioli, economista, muito obrigado pelas suas orientações e informações aqui à Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Uma boa tarde, meu amigo. Boa tarde, estamos aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Agora, 4 horas e mais 29 minutos, 4h29, e ainda nesse contexto do mercado financeiro, o mercado financeiro reduz a projeção de queda da economia para 5,05%. A previsão do mercado financeiro para a queda da economia brasileira este ano foi ajustada de 5,11% para 5,05%. A estimativa de recuo do PIB, Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país,
está no Boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central, com as projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,5%, a mesma previsão há 17 semanas consecutivas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a projetar a expansão de 2,5% do PIB. A previsão para o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, subiu de 1,94% para 1,99% neste ano. Para 2021, a estimativa de inflação foi mantida em 3,01%. A previsão para a cotação do dólar permanece em R$ 5,25 ao final deste ano. Para o fim de 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5,00. Da Agência Brasil, em Brasília, Kelly Oliveira. Obrigado, Kelly Oliveira. Uma boa expectativa do mercado financeiro. Esperamos que a moeda americana realmente fique no patamar de R$ 5,00, redondinho daí para menos, né, minha gente? E com certeza a gente vai ter também uma valorização também no nosso real, que está perdendo a tinta do papel, está ficando meio descolorido. Meus amigos, agora são 4 horas e mais 31 minutos. Vamos de esporte. Cenário esportivo, começamos com a Seleção Brasileira de Futebol. Atenção, a Conmebol divulgou hoje, a Conmebol confirmou hoje as eliminatórias da Copa do Mundo para 2022. As datas dos jogos da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira vai jogar a primeira partida em São Paulo contra a Bolívia no dia 9 de outubro. A seleção se apresenta no dia 5 de outubro, tá, minha gente? E o segundo confronto dentro dessa fase das eliminatórias, que são 2 rodadas, o outro jogo acontece em Lima, no Peru, diante da seleção do Peru. São os jogos da Seleção Brasileira, dia 9 em São Paulo, na Arena do Corinthians, Brasil e Bolívia, 21h30. E no dia 13 de outubro, 21h15, no Estádio Nacional de Lima, Peru e Brasil. Tá certo, minha gente? E agora vamos para o cenário esportivo. Na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, Márcio Dias estreou no final de semana e perdeu para o Pelotas pelo placar de 1-0. Na Série C, a equipe do Brusque conquistou uma vitória em casa, mantém aí a liderança do seu grupo, né? Isolado, a equipe do Brusque, uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no estádio Augusto Bauer e a equipe do Brusque venceu pelo placar de 1-0 a Tombense. Já a equipe do Criciúma perdeu para o Ipiranga pelo placar de 2-0. No grupo B, o Brusque lidera com 15 pontos e o Criciúma é quinto com 9 pontos. Estão classificados hoje Ipiranga de Erechim, Volta Redonda e Londrina, e o Brusque nesse momento no grupo B para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na Série B, nós tivemos uma rodada onde a Chapecoense empatou fora de casa com a equipe do Náutico em 1-1 na sexta-feira e o Figueirense venceu no sábado no Independência o América Mineiro. Importante resultado para o Furacão do Estreito, placar de 1-0. Já o Avaí foi goleado em casa pelo Sampaio Corrêa no domingo de manhã, perdeu pelo placar de 5-2. E a situação do Avaí se complica na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do Leão da Ilha está na 12ª posição com 10 pontos. O Figueirense, com a vitória no final de semana, saiu do rebaixamento, está com 9 pontos na 14ª posição. E a equipe da Chapecoense, com empate fora de casa, chegou até o G4. É o quarto colocado na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Série A, jogos do final de semana: Bragantino 4, Ceará 2, Fortaleza 1, Internacional 0, Atlético Goiás 3, Atlético Mineiro 4. Esse resultado deu a liderança isolada ao Atlético Mineiro. Grêmio e Palmeiras empataram em 1-1, Curitiba venceu o Vasco pelo placar de 1-0, Botafogo e Santos ficaram no 0-0, Fluminense 0, Sport Clube do Recife 1. Hoje, no G4, o Atlético Mineiro lidera com 21 pontos, Internacional é segundo com 20, terceiro é o São Paulo com 18, quarto Palmeiras também 18. Estariam ainda na zona de classificação para a Libertadores da América, Vasco com 17 e Flamengo com 17 pontos. E rebaixados hoje seriam Bragantino, Botafogo, Bahia e Goiás. O que é destaque também no esporte é que os atletas do Flamengo, 6 deles positivaram, tá, minha gente? Positivaram no Equador. E são desfalques para o jogo de amanhã na Libertadores da América contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. A equipe do Flamengo vive um mapa astral difícil nesse início de ano, tá, minha gente? E a Libertadores, que até então parecia ter uma caminhada fácil no grupo, passa a ser difícil.
Hoje o Flamengo ocupa a segunda posição do Grupo A. Quem lidera o Independente Del Valle com 9 pontos. O Flamengo com 6 é o segundo colocado. O Júnior Barranquilla, que é o adversário de amanhã, é o terceiro com 3 pontos. O jogo acontece às 19 horas e 15 minutos no Monumental de Barcelona, de Guayaquil, no Equador. Seria isso de esporte. E dando sequência com a nossa programação aqui na Rádio Câmara e na TV Câmara, para você que está ligado com a gente, vamos para mais uma entrevista no nosso programa, trazendo um assunto muito importante para ser discutido com vocês. Estão acompanhando nossa programação aqui. A gente vai trazer agora as informações com a Simone Coutinho, que é coordenadora do projeto do movimento Luz ao Invisíveis. Quem quer que governos distrital ou federal tome medidas urgentes para amparar os profissionais atingidos. Seja bem-vindo ao nosso programa, minha amiga Simone Coutinho. Um abraço para você como coordenadora desse projeto. Boa tarde. Querido, muito obrigada. É um prazer estar aí no seu programa falando sobre isso, sobre esse momento tão complicado que todos nós estamos vivendo, né? Ninguém teve o privilégio de passar isso sozinho. Então estamos todos no mesmo barco. E nos chamou muita atenção porque essa questão do retorno, que a gente não quer voltar a qualquer custo, porque nós temos consciência, sabe? Do retorno, o que pode levar esse retorno para a sociedade, né? Ninguém quer tomar as medidas. Então, aqui em Brasília a gente conseguiu o protocolo foi feito pela Casa Civil junto à Secretaria de Turismo e à Secretaria de Cultura, e ainda nem foi ainda publicado ainda. Sim. Mas outras coisas foram se abrindo, então até agora já liberaram música ao vivo em bar e restaurante, mas o nosso não. Aí tem um desespero, quando você vê todo mundo entrando, voltando, e você nada, e a gente carrega uma linha, uma linha enorme de pessoas. Sabe? A gente tem um grupo atrás, por isso que é Luz aos Invisíveis, porque atrás do backstage você não faz ideia o que é ali atrás. Ali tem um mundo de carregadores, tem um mundo de seguranças, tem um mundo de técnicos de luz, de som, de eletricistas, porque são sempre vários eletricistas que tem que estar, engenheiro, ambulância, posto médico, alimentação, A e B, né, a bebida também. É um mundo. Só que essas pessoas foram esquecidas e a gente, por pandemia, porque realmente o segmento é um segmento desunido, infelizmente, isso é uma coisa que eu já sabia, porque eu tenho 30 anos de experiência de profissão, você já tem a noção disso. Então, por ser tão desunido, acabou que cada um ficou desesperado, todo mundo se juntou. Então eu aproveitei esse momento e falei, gente, já está todo mundo se juntando, vamos fazer a coisa certa. Vamos para a rua como escola de samba, com uma avenida na escola, a gente na avenida de uma escola de samba. Como? Cada um no seu setor de buffet, uma série de pessoas, você tem camareira, você tem garçom, você tem cozinheira, você tem os copeiros, você tem uma série de coisas. Atrás do staff. O staff tem carregador, tem produtor de auxiliar, tem auxiliar de limpeza, tem os serviços de limpeza. A gente já emprega cada evento que você faz num evento grande, né? Num porte grande, que é o que muitos faz aqui em Brasília. É menos de 100 pessoas. Entendeu? Então foi isso. Aí a gente foi para a rua, então, estamos até hoje, mas veja bem, a gente não tem nada contra o governo, nem federal, nem distrital. A gente só quer ser reconhecido por todos e poder voltar dignamente. Só isso. A gente só quer voltar. Simone, vocês estão, na verdade, brigando por uma causa justa, que é uma retomada consciente dessa volta e que seja colocada em pauta essa discussão para estipular, primeiramente, qual o tipo de evento, qual é a quantidade que vai voltar, de que forma que vai voltar. Abre-se aspas para poder uma discussão, para poder voltar em data, fazer diferença. Aqui a gente fez um estudo de números, com números, para a gente poder ver, né, o nível que estava atingindo tanto o Brasil como Brasília. Os números são altíssimos. São altíssimos no Brasil. Deixa de faturar, o faturamento que a gente dá para o Brasil são 936 bilhões e 25 milhões de empregos a gente gera no Brasil. Brasília tem um número também muito significante
entendeu? Muito, como vocês também aí no Sul têm um número significante. Todos nós temos um número significante e a gente precisa. Se a gente for somar tudo isso, dá uns 25 milhões passando fome, quebrando empresas. Nosso estado aqui, a nossa cidade, Balneário Camboriú, é um polo do turismo. Eu sei, lógico. Aqui é uma referência e a gente está passando por isso também, com muita dificuldade também, e querendo uma retomada responsável, consciente. Responsável, consciente, nada mais e nada menos, é isso. E outra coisa, agora a gente quer, aqui a gente está reivindicando isso, a gente quer uns cursos profissionalizantes para essas pessoas, sabe? A gente precisa também de uma ajuda de custo para que essas pessoas possam estudar. Certo. Porque senão ele não sobrevive, entendeu? Mas pelo menos que ele faça tantas horas por semana de aula, para ele poder depois tirar um certificado de técnico de som, certificado de técnico de luz, certificado de técnico de serviços gerais, sabe, técnico de montador. Entendi. Porque até então eles são totalmente invisíveis, ninguém sabe. É como eles chamam os graxas. Os graxas, os que estão lá, os carregadores, não. Nós também, que a gente que dirige eles, faz tudo isso, a gente também está lá com eles. Ô Simone, tem algum avanço, tem alguma situação positiva para a gente? Sim, assim, eu não sei para vocês, mas assim, eu não sei como é que eu não estou lidando nacionalmente, sabe? Mas eu estou aberta também, pode ter certeza de se precisarem de mim também, por estar aqui facilitar alguma coisa, eu também posso ajudar. Mas aqui na minha cidade, aqui em Brasília, a gente só está conseguindo, a gente está em negociação com o BRB, porque os empréstimos a gente não estava conseguindo. 80% das empresas que mexem nessa área de eventos estava sendo recusado em vários lugares, em vários bancos. Entendeu? Porque sabia que a previsão ia ser muito longa, muito tardia. E aí o BRB abraçou essa causa com a gente, está fazendo um cadastro, a gente está entregando um cadastro para eles, e a gente fez também uma reunião, a gente tem um número de quantas são 8 milhões de empresas cadastradas, 8 mil empresas cadastradas no DS. E a gente... As entidades só arrecadam, conseguem cadastrar 35, 40 de cada um, sabe? Cada entidade, então é muito poucas pessoas não se inscrevem. Mas aí a gente foi, a FEComércio nos orientou e realmente passou esse número para a gente. Que é a média de 8 mil empresas. Então, essas 8 mil, eu tenho 100 e poucas cadastradas num cadastro que a gente criou dentro do projeto. Essas 120 ou 123, essas são as empresas visíveis. Aí foi o grupo que eu criei. Outro grupo, empresas visíveis. Somente eu vou lutar para quem está junto comigo. Eu não tenho tempo para poder perder essa. Entendeu? De ficar pensando quem está atrás me atrasando. Quem quiser vir, vem. Então a gente está todo mundo junto. Todo mundo fazendo. A equipe de som, a empresa de som daqui de Brasília, a empresa de palco daqui de Brasília está comigo, a empresa de decoração, várias decoradoras estão comigo, são várias pessoas que estão dentro do projeto, buffet, eu tenho montadoras grandes, de eventos grandes, cerimoniais, então está todo mundo junto. Certo, Simone. Importante esse movimento pela categoria e a nível nacional, a gente pode falar da importância dessa indústria que é o turismo e evento, com certeza, uma cadeia produtiva muito grande, gigantesca, tem muitos pais e mães de família sofrendo, tem muitos empresários fechando porta e alguns se arrastando para manter as portas abertas na expectativa de uma retomada consciente e mais rápido possível. É isso que a gente precisa, voltar. Minha amiga, muito obrigado pela sua participação, Simone Coutinho, coordenadora do projeto, tá? Um abraço para você. Obrigada. Segue na luta aí, tá, minha amiga? Com certeza, conte com a gente. Um beijo. Beijo, um abraço. Tchau, tchau. Agora 4 horas e mais 44 minutos, 4h44, minha gente. E aqui nós temos informações agora que um projeto inclui a aviação agrícola em ações do governo para combater os incêndios florestais na Amazônia e também no Pantanal. Os incêndios florestais afetam atualmente várias regiões do Brasil, ameaçando a biodiversidade e também a saúde da população, com a fumaça que já chega aos grandes centros urbanos. O uso de aviões agrícolas, que normalmente são empregados por produtores rurais para o tratamento de pastagens e safras, poderia agilizar a visualização de áreas atingidas pelo fogo, assim como alcançar os locais mais rapidamente.
O autor da proposta, senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, explica que o combate às queimadas teria mais sucesso com a atuação de equipes treinadas que já trabalham com a aviação, sem custos de compra de equipamentos e instalação de estrutura. Os pilotos de aviação que estão parados nesse período de seca, que não têm lavouras para pulverizar, teriam renda nesse momento. Os governos podem fazer contratações emergenciais. Pode também ser uma política pública adotada pelo Brasil, exemplo para o mundo todo, e o setor da aviação também se sente contemplado. Fávaro lembrou ainda que esses desastres ambientais afetam toda a economia do país e não só a biodiversidade. O Brasil, o mundo todo chocado com cenas lamentáveis de ver o nosso patrimônio natural da humanidade, o Pantanal brasileiro, do estado de Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul, em chamas. Cenas vendo a nossa fauna e a nossa flora sendo destruídas. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registram mais de 15 mil focos de queimadas no Pantanal de janeiro a setembro desse ano, um aumento de 208% em comparação com o mesmo período do ano passado. Da Rádio Senado, Raquel Teixeira. Obrigado, Raquel Teixeira, pelas suas informações ao programa. Meus amigos, e agora nós temos um assunto muito interessante, porque começa hoje a Semana Nacional de Trânsito e segue até o dia 25 deste mês. Nós estamos com a Karine Winter, ela é especialista em trânsito e participa com a gente aqui na Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Karine, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. E o meu boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Certo. A gente passou até por um momento aí de pandemia, onde o isolamento houve o fechamento das cidades, que houve um pouco de diminuição de mortes em trânsito. Mas nós tivemos aí um 7 de setembro, um feriado aí que infelizmente vitimou 23 vítimas no trânsito de um feriado. E o trânsito brasileiro, ele é um dos mais violentos do mundo. Explica pra gente sobre essa campanha nacional na Semana Nacional do Trânsito. Bem, nós tivemos realmente um 7 de setembro bem trágico nas rodovias catarinenses. Infelizmente, muitas pessoas tiveram suas vidas ceifadas, algumas por irresponsabilidade própria, outras fruto da irresponsabilidade de outros condutores. E é algo que nos preocupa bastante. E para isso, apenas para trazer uma reflexão, para enfatizar as ações, nós temos a Semana Nacional de Trânsito, que acontece anualmente de 18 a 25 de setembro. O tema esse ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Então, é fundamental que cada um que participa do trânsito, seja como pedestre, ciclista, como condutor, enfim, que ele esteja atento não somente a si, mas esteja atento também às atitudes dos demais para se proteger e preservar a sua segurança no trânsito. Verdade, quando você está no trânsito, você acompanha que alguém está conduzindo um veículo de uma forma irresponsável, colocando em risco a vida dele e de terceiros, cada cidadão tem por obrigação fazer uma comunicação à autoridade de trânsito daquela via ou daquele município. Com certeza. A irresponsabilidade, nós não podemos ser coniventes com a irresponsabilidade de quem está compartilhando um espaço público e coletivo como é o trânsito. Então, cabe a cada um de nós realmente exercermos nosso papel de cidadão, sabendo dos nossos direitos e deveres, e também como dever de proteger a nossa vida e dos demais, justamente informar as autoridades competentes daquela via, sim. Caso alguém esteja de forma irresponsável circulando. Aqui na nossa região de Balneário Camboriú, rodovia BR-101 e algumas vias aqui próxima à nossa cidade, é comum a gente observar cavalos que acabam escapando e ficam soltos às margens da rodovia. Por algumas vezes a gente até conseguiu fazer esse contato junto com a Polícia Rodoviária Federal, até mesmo com a autopista, Anteres, para tomar esses cuidados. Os animais também provocam muito acidente, né, minha amiga? Sim, com certeza. Tanto os animais de grande porte, que aí é fruto, né, também da irresponsabilidade do proprietário, do tutor daquele animal. E aí é interessante, porque quando acontecem os acidentes, o animal não é de ninguém. Certo. Né? E também por animais de menor porte, que muitas vezes atravessam a rodovia, alguns também fruto da irresponsabilidade dos seus tutores, e outros animais da própria natureza, né, que não são animais domésticos, também acabam causando acidentes.
Então é muito importante usar aquela máxima, né, praticar, que é manter a distância de segurança, andar numa velocidade adequada, para que você tenha tempo de fazer uma frenagem caso seja necessário, por exemplo, quando o animal atravessa a pista. Sim. Aqui em Balneário Camboriú, a gente tem aqui as vias, né, os binários, que são vias rápidas e tem um fluxo grande de veículos, mas temos com certeza também muitas dificuldades para ingressar nas transversais de terceira para quarta, de quarta para marginal, de Brasil para terceira, de Atlântica para Brasil, que são as avenidas, as transversais, em virtude de ter uma grande malha de ciclovia, mas também tem um pouco de dificuldade de visibilidade para poder ter acesso a esses binários. Um trânsito desenvolvido numa cidade, mas que merece toda a atenção e todo o cuidado de todos, do pedestre, do motociclista, do ciclista, do automóvel, pessoal das entregas, enfim. Com certeza, todos nós somos responsáveis, né, pela segurança de todos no trânsito. Nós temos até um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, o artigo 29, que ele nos diz que os veículos de grande porte, aí classificam-se os caminhões, os ônibus, são responsáveis pela segurança dos veículos de menor porte. E aí a gente entra nas SUVs, nas caminhonetes, enfim, que são responsáveis pelos veículos menores, então os veículos de 4 rodas mais comuns, que são responsáveis pelo motociclista, que é responsável pelo ciclista, e todos são responsáveis pelo pedestre. Então nós temos uma escala de valores. Por quê? Porque o pedestre é a peça mais frágil do trânsito. Então todos nós temos responsabilidades, direitos e deveres. Certo. Ô Karine, e a programação de Balneário Camboriú nessa semana do trânsito, a Semana Nacional do Trânsito, e até mesmo os dados dos números que vocês têm, como é que está o comportamento dos nossos motoristas aqui em Balneário Camboriú? Ainda bem longe do ideal, nós temos um número bastante grande de autuações, tanto manuais como autuações de forma eletrônica. As pessoas ainda têm dificuldade de respeitar o semáforo, de respeitar o limite da via, ainda há uma grande dificuldade nesse sentido. Claro que outras também situações são bastante importantes e são situações que requerem um certo cuidado, mas especificamente essas são ainda situações que geram muitas autuações, as chamadas multas. Então, o comportamento ainda de quem circula no trânsito de Balneário Camboriú precisa melhorar muito. Claro que nós dependemos também das melhorias do sistema viário e tudo mais. Porém, nós sabemos que a frota, ela aumenta a cada dia, a frota de veículos. Então, muitas vezes não será mais possível criar novas vias, abrir novas ruas, fazer novos binários. Vai chegar um momento em que nós vamos precisar entender que a nossa cidade é uma cidade plana, com um perímetro pequeno, né, perímetro urbano pequeno. Então, isso promove um deslocamento a pé, de bicicleta, o que descongestionaria o trânsito. A nossa programação esse ano, devido à pandemia, ela também sofreu alguns ajustes, então ela é toda virtual. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só acessar Semana Nacional de Trânsito 2020. Certo. A programação toda virtual. Toda virtual. Nós teremos ali vídeos que são postados por especialistas, campanhas publicitárias, enfim, informações para levar conhecimento às pessoas, para que isso seja compartilhado, divulgado e, acima de tudo, praticado. Certo. Bom, durante essa Semana Nacional do Trânsito, vai voltar a falar mais sobre o trânsito em Balneário Camboriú. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa na Rádio Câmara, em Balneário Camboriú, e com certeza pedir a colaboração dos nossos amigos motoristas para que respeite as leis de trânsito, porque elas foram criadas realmente para preservar vidas e evitar acidentes, perdas, tanto de vida como perdas materiais também. É importante a gente estar sempre atento com isso, e a autoridade de trânsito aqui em Balneário também está presente para poder estar ajudando. Karine Winter, muito obrigado pela sua participação no programa. Uma boa tarde. Boa tarde, sempre à disposição. Agora 4 horas e mais 54 minutos, e relacionado ao trânsito, minha amiga Rafinha, você tem detalhes para a gente, não tem não? Pois é, PC, neste final de semana nós tivemos acidentes com mortes em Santa Catarina.
Um bebê e 4 homens morreram em 5 acidentes nas rodovias federais e estaduais no estado entre sábado e a madrugada deste domingo. A criança de 3 meses estava com 4 pessoas que se feriram após 2 carros colidirem na BR-282 em Pinhalzinho, no Oeste, na noite de sábado. O bebê sofreu ferimentos graves e foi levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Também no sábado, em Penha, no litoral norte catarinense, outro motorista morreu em um capotamento no acesso sul à cidade. Ele tinha 22 anos. Outras 2 pessoas que estavam no carro com ele foram levadas aí para o hospital e um terceiro passageiro não se feriu. Certo, Rafa. Agora 4 horas e 55 minutos, Rafa. Vamos buscar informação novamente a respeito da programação da Rádio Câmara e TV Câmara, que muda a sua grade, os seus horários. Inclusive o nosso programa Câmara Informa tem alteração. E também a sessão da Câmara de Vereadores, que tem novo horário, Rafa. Exatamente, PC. A partir de amanhã, então, desta semana, nas terças e quartas, o Câmara Informa ele não vai mais ao ar das 3 às 5 horas da tarde por causa das sessões que agora começam às 1h30 da tarde. Então, terça e quarta-feira, o Câmara Informa vai ser transmitido no formato de boletim informativo das 6 às 6h30 da tarde. E na semana que vem, voltam à programação, então, os programas Vitrine e o Vereador Mirim. O Vitrine, que é o programa que traz destaques na área cultural, vai ser exibido toda segunda, das 6 às 6h20. O programa Vereador Mirim, que tem os debates com os jovens parlamentares, vai ao ar toda quinta, também das 6 às 6h20. Os 2 boletins, assim como os 2 programas, assim como os boletins do Câmara Informa das 6 horas, vão passar também na TV Câmara, no 39.5 da CCS TV, Facebook, YouTube e no site do Legislativo. E falando em sessão, eu vou te lembrar então que a nossa sessão agora é às 1h30 da tarde. Amanhã, por exemplo, são 3 projetos na pauta. Entre as propostas que serão deliberadas está a autorização ao Poder Executivo para indenizar algumas áreas de terra que estão destinadas ao Plano de Mobilidade Urbana referente ao prolongamento da Avenida Martin Luther. Além desse projeto e dos outros 2, estão na pauta um requerimento, um pedido de informação e 11 indicações. A sessão acontece nesta terça, às 1h30 da tarde, e para acompanhar você pode participar diretamente do plenário da Câmara de Vereadores. Certo, Rafa. Agora 4 horas e 57 minutos. Tempo e temperatura. Vamos saber como vai se despedir o inverno, que o inverno termina amanhã, né, Rafinha? Amanhã é o último dia, hoje o dia inteiro, amanhã até algumas horas ainda é inverno, mas depois de um determinado horário já passamos a entrar para a primavera. Vamos saber que fica o tempo e a temperatura para amanhã, terça-feira, com as informações da Gilsânia Cruz, direto da Ipagre Ciran, em Florianópolis. Dia que começa a primavera no hemisfério sul às 10 horas e 31 minutos. A previsão é de um dia de sol em boa parte do estado, mas ainda com predomínio de maior nebulosidade no norte do estado de Santa Catarina e também na região aqui da Grande Florianópolis. Mas no decorrer do dia, essa nebulosidade deve variar, dando lugar também a aberturas de sol. A temperatura fica mais baixa ainda, principalmente ao amanhecer em todas as regiões. Há condições inclusive para formar geada nas áreas altas do Planalto Sul, onde a mínima deve oscilar de 0 a 2 graus negativo. Durante o dia, temperatura em ligeira elevação, mas ainda amena. O vento vai soprar do quadrante sul com variação para leste, passando a nordeste mais do oeste ao litoral sul. A intensidade fraca a moderada. A previsão é que a partir de quarta-feira esta massa de ar mais frio se desloque para o oceano e com isso a gente vai ter a elevação da temperatura mais a partir do período da tarde ali de quarta-feira, e quinta e sexta serão dias já com temperatura mais elevada e até calor para a época do ano no período da tarde. Gilsânia Cruz, meteorologista da Ipagre Ciran, com as informações do tempo para Santa Catarina. Obrigado, Gilsânia Cruz, pelas informações do tempo e a temperatura. Então, inverno até as 10h30 e às 10h31 já é primavera. E amanhã a gente conversa, então, diretamente na primavera já. Na primavera, amanhã vamos estar na primavera. E na primavera e também novo horário também amanhã, né? É verdade, das 6 às 6h30, você então que acompanha o Câmara Informa para se manter bem informado com as principais notícias, não esquece dessa alteração. Por enquanto é isso, né, PC? Isso. Mas na quinta, pensa pelo lado positivo, quinta e sexta a gente mantém no mesmo horário, 2 horas por dia. Segunda também. Segunda também. Porque hoje já foi, né? Tá Já passei, já tô adiantada. É isso aí. E terça e quarta, então, tem essa pequena alteração, mas você pode continuar participando com a gente pelas redes sociais e interagir sempre pelo nosso WhatsApp. Eu vou anotar, vou falar novamente pra você anotar, porque você tá mandando pouca mensagem, eu tô ficando triste. Nosso WhatsApp, então, é o 3263-7686.
3263-7686. Manda o seu alô, manda o seu abraço que a gente retribui aqui no Câmara Informa. Com certeza. Nossa equipe está aí, minha gente, reportagem de Pedro Mariano, de Mari Junques, trabalhos técnicos do Adriano Maba e do Mauro Haddad, interpretação do programa de Paulo César e da Rafaela Dalago. Obrigado pela audiência e pela companhia. Fique ligado na programação da Rádio Câmara e da TV Câmara. Está terminando. Câmara Informa.